Há um tempo atrás, assim, eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí algumas pessoas... Comecei a entender que algumas pessoas falavam sobre pastor que trai, entendeu? Mas a igreja abraça, que... essa questão, por exemplo, das mulheres ficam muito tempo na igreja, etc. Elas ficam ali de conversinha com o irmão, de que as meninas novinhas, elas querem o carinha que toca saxo, o baterista, ou da guitarra, do ministério. O Ministério do Louvor, então, tem para todo lado, mas não tem ninguém que se compare ao pastor. Se o pastor não for honesto, ele come todo mundo. E é terrível. E outra coisa, eles todos sabem. Eu fui proctologista de todos eles, fiz colonoscopia na maioria deles, cuidei da situação das esposas deles aos milhares, sem exacerbação numérica, aos milhares, como faço até o dia de hoje. Quando o bicho pega, eles me procuram até hoje. Se o pastor não for honesto, ele come todo mundo. E é terrível. E outra coisa, eles todos sabem. Eu fui proctologista de todos eles, fiz colonoscopia na maioria deles, cuidei da situação das esposas deles aos milhares, sem exacerbação numérica, aos milhares, como faço até o dia de hoje. Quando o bicho pega, eles me procuram até hoje. Até o dia de hoje. Com tudo que eles possam querer dizer a meu respeito, na hora que o bicho pega, eles sabem onde eles podem encontrar discrição, acolhimento, conselho, sensatez, sabedoria e diminuição de agravos, diminuição de tragédias, como Paulo mandou. O apóstolo Paulo disse: aqueles que são membros do corpo, que no nosso corpo nos são os que carregam menor dignidade, a esses nós revestimos de muito maior honra. As suas mãos estão de fora, seus braços também. Agora, da tua cintura para baixo, além da calça, tem no mínimo uma cueca aí, não tem? Não dá para eu ver daqui só se eu tivesse visão de raio-x, porque é considerado um membro. Esse aqui tem muito mais honra, esse teu membro aqui, do que o outro, esse honradinho que você tem aí entre as pernas. Entendi. Esse está coberto por uma calça e por uma cueca. Então, onde existe a verdadeira Igreja de Cristo, tudo que não deveria haver era a exposição desses aspectos de natureza de tragédia íntima. Uhum. Agora, por outro lado, só ficou esse bordel, e a relação entre igreja e bordel não é de hoje. Já que vem um professor de história aí amanhã, pergunta a ele, ou depois de amanhã, qual a importância dos bordéis no crescimento da Igreja Católica na Idade Média? Perguntar. Pode perguntar. Os bordéis eram fundamentais, porque se você ler, eu já li tudo isso, documentos antiquíssimos, que diziam o seguinte: se uma mulher gozasse, era um pecado maior do que se ela desse a bunda para o vizinho. Se o marido transasse com ela e não fosse com fins procriativos, era um pecado maior do que se ele cometesse um adultério ou ela cometesse um adultério, que tinha lá sua punição, mas era menos gravoso. A história desse negócio todo é pavorosa. É que, graças a Deus, ou não sei se graças a Deus, na minha opinião, não. Acho que se todo mundo soubesse a história da história com meticulosidade, quem Ninguém sabe... estava na igreja. Talvez não, mas estivessem na fé. Uhum. Porque enquanto eles não sabem da história, eles ficam na igreja, mas não na fé. Entendi. Aí quando eles começam a saber da história, a maioria se escandaliza e larga a igreja, a fé e tudo mais. Aí é pior a emenda que o soneto. Entendi. Tem uma história, vou perguntar, hein? Uma história que é o seguinte:
lá nos anos 90, 2000, já rolava uma conversa de que a menina tinha que casar virgem, ela tinha que casar virgem e tinha que casar virgem. E ponto, acabou. E que... Isso quando você falou? Quando eu comecei a ouvir, nessa época aí, final dos anos 90. A vida inteira foi assim. Então, só que aí a menina que ela queria transar, ela tinha um namoradinho, que às vezes era da igreja, às vezes não era, às vezes da escola, às vezes era do bairro ali e tal. Mas isso daí era, tipo assim, categórico. Ela meio que dava O bumbum. a roda de trás O pra não bumbum. poder... Bumbum, porque não, o bumbum ninguém vai ver que eu perdi a virgindade. Então, quando eu comecei a dizer isso pra minha mulher, ela não acreditava. Porque ela foi criada no mundo. E virgem era virgem e as mulheres não ficavam dando a rosquinho, o donuts. Aquele donutzinho. Uhum. Então, não. Mas na igreja eu dizia, olha, o pessoal não transa pela frente. Agora, se você fizer um exame urológico, o túnel Rebouças, minha filha. É muita mentira, é muita hipocrisia. A hipocrisia inventa tudo. E é trágico. Meu Deus. Porque eles vão ficando doentes, isso adoece a alma. Não há ninguém que minta tanto sem ficar doente. Aí, você sabia que 70% das pessoas internadas em clínicas psiquiátricas são evangélicas? Eu ouvi uma vez a respeito disso. Bem mas triste. 70%, e não é de hoje não. Esse é um número que praticamente não variou nos últimos 40, 45 anos. Caramba! Já era assim. Porque é muita mentira, ninguém aguenta viver com tanta contradição, com tanto engano, varrendo tudo para debaixo do tapete. E aí a mulher se suicida, aí não, ela tomou, sem perceber, ela tomou muito remédio, acabou que morreu. Suicídio, ela não aguentou mais, ela queria morrer, não, mas ela queria dormir para todo sempre, amém. Porque não aguentava mais viver tanta vergonha, humilhação, tristeza, depressão, desprezo e rejeição. Mulher de pastor sofre muito. É mesmo? Mais do que a maioria das mulheres, porque em qualquer outro lugar a pessoa está infeliz, separa. Mas mulher de pastor não pode separar. Ela tem que aguentar aquele canalha que vai comendo tudo que é menininha e às vezes até gosta de dar ré no quibe. Vixe. Gosta de pegar os adolescentes também na igreja, gosta de cortar e aparar, gosta de um monte de coisa e tem que assistir aquilo, suportar aquilo caladinha. Mas pra quê? Pra manter a imagem de família Claro, perfeita? Tudo não é família, é reputação. É uma reputação. Essa reputação é um negócio do qual ninguém abre mão. É grana, cara. É status. Aí aguenta. Pra não perder a mansão, não perder a casa, não perder isso, não perder aquilo. Mas nem toda mulher casada com pastor vive numa mansão, né? Nem todas vivem, mas as que não vivem numa mansão, frequentemente vivem uma vida melhor do que viveriam sem ser esposas do pastor. Como mulher do pedreiro, elas teriam menos do que como mulher do pastor, por mais pobre que o pastor seja. Em qualquer lugar, mesmo na favela, o status do pastor é maior. Que o do pedreiro. Do que o do pedreiro, do que o do marceneiro, do que o... Porque frentista do posto. Todo esse pessoal dá o dízimo lá na igreja do pastor, não importa quão pobre seja a comunidade. Então tem muita tragédia, como, por exemplo, a quantidade de suicídios no Brasil. Aqui não tem uma estatística, mas quem mais se suicida no Brasil são filhos de religiosos e pastores. O cara é gay, não pode dizer que é gay, porque o pai dele diz: eu te mato se você disser que é gay, eu desapareço contigo, eu sumo com você, você é minha desonra. A menina é LGBTQI, qualquer outro mais que possa ser adicionado, ela não pode expressar nada disso, porque senão ela vai ser punida, ela vai ser espancada, ela é humilhada,
ela é ostracizada, ela é colocada numa ilha desértica, ela é mandada para longe, a família não fala mais com ela, ela é exposta à vergonha, nem todo mundo aguenta. Tem muita gente se matando por causa desses usos e costumes religiosos. Então essa coisa não é brincadeira. O que está acontecendo nos Estados Unidos, em todos os âmbitos, mas com o Trump de 4 para o Bible Belt, para o cinturão da Bíblia no sul, que foi quem praticamente desequilibrou a balança e o elegeu, e ele tem um compromisso visceral de manter os ordenamentos de costume desse pessoal moralista. Meu Deus, o que ele acabou de declarar, por exemplo, mulher não pode mais gay nas Forças Armadas, não pode mais isso, nem pode aquilo, coisas que já estavam superadas na sociedade americana há muito tempo. Só existem 2 gêneros. Só 2, ficou igual a Damares. Meninos vestem azul e meninas rosa. Você já imaginou os Estados Unidos da América irem para esse tipo de retrocesso da Idade da Pedra? Eu acho pavoroso. E eu cheguei aqui sem saber absolutamente nada do que você pensa. Eu estou sendo franco dizendo tudo que eu penso. Assim que é bom.